que é pecado? E o que é o fruto do pecado? E onde nasce o pecado? São perguntas que a gente às vezes precisa saber para a gente ficar bem informado, né? Para não crer em mentiras. O que é pecado? Pecado são pensamentos impuros. Onde nasce o pecado? O pecado nasce no pensamento, que a Bíblia dá o nome de coração. Mas o coração espiritual do homem, do ser humano, é o pensamento. Quando a Bíblia fala coração, ele não está falando de coisas materiais, físicos. Está falando de coisas espirituais. Então o pecado nasce no coração. É de lá de dentro da mente, do pensamento, que ele nasce. E o que faz brotar pecado lá dentro do coração? O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente pega, são coisas que faz. Lá em Mateus 12, 34 diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração, o pensamento está cheio, vamos chamar o coração de pensamento. Quando o pensamento está cheio de uma coisa, a gente fala aquilo, a boca solta aquilo. Quando o pensamento é uma coisa boa, as pessoas falam coisa boa. Quando o pensamento está cheio de coisas más, as pessoas falam coisas más. Será que tem jeito de quebrar a lei de Deus sem transgredir? Será que tem jeito de pecar sem transgredir a lei? Fisicamente? Tem. Tem como pecar sem desobedecer a lei fisicamente. Como que faz? Lá em Mateus 5, 28 diz assim, eu porém vos digo, o Senhor Jesus dizendo, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, ou seja, no pensamento, já adulterou com ela. Então o pensamento é uma coisa que o pensamento mal é o pecado, já é pecado, não precisa consumar. O pecado, quando a pessoa faz e pratica o ato, o pecado apenas frutificou, a árvore deu fruto dela, mas o pecado já estava lá dentro, só deu fruto, expressou, né? As pessoas só praticam um ato maligno se ela tiver um pensamento maligno. É impossível uma pessoa ter uns pensamentos puros, pensamentos bons e praticar atos malignos. Não tem como isso acontecer. Isso não está. A Bíblia não mostra que isso não acontece, não. As pessoas só praticam aquilo que ele pensa. Só quem tem ódio dentro do coração consegue odiar. Se uma pessoa não tiver ódio dentro do coração, ela não consegue odiar os outros. Já teve caso de pessoas ser maltratadas a ponto dela querer odiar o outro, mas ela não conseguiu odiar, porque ela não tinha ódio dentro dela. Ela magoou, entristeceu, ficou descaída, mas ela não conseguiu odiar. Ela não tinha ódio. Ninguém que tem amor no coração consegue odiar, nem que ele quiser odiar. Nem que a pessoa desejar odiar o outro, se ele não tiver o ódio no coração, ele não consegue odiar. Ele fracassa na hora de odiar. Por quê? Porque no lugar que se a pessoa não tem ódio, ele não consegue. Tiago diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é cobiça? É desejar aquilo que não é dele. Então, o pecado, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, porque do pensamento, ou seja, do coração, do pensamento, procede os maus desígnios. Dos pensamentos maus é que procede os maus desígnios. Que desígnio? Homicídios. Uma mente maligna, uma mente possuída pelo espírito mal, ela tem o desejo maligno. E ela consegue praticar homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então nós vemos aí que nós precisamos colocar coisas boas dentro dos nossos pensamentos. Nós vemos aí essas pessoas negando o primeiro mandamento da lei de Deus e aceitando uma doutrina satanista, pagã, que ensina as pessoas a adorar 3 deuses no lugar de um só, que ensina as pessoas a adorar uma trindade politeísta, uma divindade que não tem fundamento, não tem base na Bíblia, que exalta o Espírito Santo como uma pessoa, Jesus como Deus, colocando aí esses dois no lugar de Deus, o Pai, ou junto com o Pai, paralelo com o Pai. Essas pessoas estão aí negando o primeiro mandamento da santa lei de Deus. Essas pessoas estão abrindo o coração para os demônios apoderar delas. As pessoas estão aí abrindo as portas. Depois essas pessoas podem ser possuídas por espíritos malignos. Possa fazer coisas malignas. Porque ela abriu as portas para o inferno. Se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, medita no primeiro mandamento da santa lei de Deus, para você adorar um único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Não existe outro Deus Criador. Jesus não é o Criador. Ele é o Filho do Criador. Ele é um com o Pai, no caráter e natureza. Mas não é Deus, ele não é Deus, ele não é o Criador de nada. Ele é o Filho do Criador, é o enviado de Deus, é o abençoado de Deus, o ungido de Deus. É o que foi gerado e nascido de Deus para salvar o mundo. Ele é o soberano, ele não é o soberano, é o Filho do soberano Deus. Agora vocês querem colocar aí uma trindade no lugar dele? Isso é pecado.